Olá! A internet foi chegando aos poucos, foi chegando e tomou conta de nossas vidas, até demais. E hoje já estamos discutindo como nos prevenir da criminalidade cibernética. Quando a gente fala de mensagem de SMS, muito comum no Brasil, uma em cada 20 mensagens SMS é um link para uma página falsa de banco. É necessário, senador, que a gente hoje ensine as crianças a ler, escrever, interpretar, a fazer conta, mas também a mexer no computador, a mexer no celular. Como manter uma democracia que não censure e que não deixe que as notícias saiam sem compromisso com a verdade. Contas invadidas, cartões bancários clonados, intimidades expostas. É o lado perverso do mundo digital. O debate foi realizado na Comissão de Educação e o Em Discussão está começando. Essa audiência se insere em algo fundamental no mundo de hoje, que é a descoberta dos crimes digitais. Não existiam. 30 anos atrás, talvez. Eu vi uma matéria sobre o Enem e lá por trás tinha crime cibernético tentando burlar as provas. Felizmente, o Ministério da Educação tem tido um sistema muito rigoroso para evitar esse tipo de coisa. No caso do processo eleitoral, nós temos não só na campanha o risco das manipulações, que chamam hoje de fake news. O sistema de cobrança de impostos é um lugar onde poderá, sim, haver crimes digitais. O sistema financeiro tem havido bastante, cada um de nós, de repente, de vez em quando, é vítima desses crimes quando penetram nos nossos cartões de crédito. Então, esse é um tema que já é muito importante e vai crescer cada vez mais. A partir desse momento, então, até 2008, chegando hoje, o que a gente tem foi uma completa estruturação do cybercrime brasileiro, onde a gente tem uma área que a gente chama de underground, que é onde esses cybercriminosos se comunicam, existem verdadeiros mercados negros por trás disso, onde todo tipo de informação é compartilhada, desde dados bancários, a credenciais de e-mails, de redes sociais, até informações confidenciais, inclusive de políticos e entidades públicas, onde, conforme a raridade da informação e o valor que ela tem agregado, ela costuma ser mais caro nesse submundo hacker. E também é comercializado ali códigos-fontes de ameaças, quando ele descobre uma forma de fraudar um banco novo. Essa informação ela é muito cara e ela também é vendida. Então, a gente tem hoje aqui no Brasil um dos cenários de cybercrime mais bem organizados do mundo. Quando a gente fala de número de pessoas conectadas à internet, baseado nos números do IBGE do ano passado, a gente tem 116 milhões de brasileiros conectados, o que, percentualmente falando, é um número muito baixo. São somente 65% da população que está conectada hoje. E a gente vai ver que, apesar disso, a gente tem números de bloqueios, de ameaças exorbitantes, assustadores. O que o hacker mais gosta é de dinheiro. Então, o hacker vai atacar aonde ele vai ganhar dinheiro. A gente começa com 2016, onde a gente teve um total de 66 milhões de bloqueios de cyberataques. E aí eu estou falando ataques de páginas falsas e ataques de aplicativos maliciosos. O Brasil é um grande exportador de cyberataques. Vários deles nascem aqui no Brasil, justamente pelo avanço tecnológico da nossa área financeira e bancária. Forçou o nosso hacker a também evoluir. Então, em 2016, a gente teve o nascimento de um novo tipo de golpe, que é o que a gente chama de golpe de WhatsApp, golpe de páginas falsas de WhatsApp. E o reflexo disso é que de 2016 para 2017, a gente teve um crescimento de quase 200% no número de cyberataques aqui no Brasil, fechando o ano de 2017 com 191 milhões de cyberataques. Sendo que a gente teve um ataque bem expressivo, que foi o ataque envolvendo o saque das contas de FGTS nativo, que sozinho a gente teve a marca de 10 milhões de bloqueios. E esse foi um dos maiores golpes da história que a gente atingiu através desses monitoramentos de golpes. E ele foi um dos responsáveis por esse número bem alto. Quando a gente fala já de 2018, um pouco mais atual, até maio a gente teve um total de 97 milhões de bloqueios de cyberataques, e a gente projeta que até o final do ano vai estar atingindo 250 milhões de bloqueios. 1 em cada 4 brasileiros pode ter sido vítima de ataques de cybercriminosos no Brasil hoje. E muitas vezes nem sequer dão conta disso.
E um reflexo disso tudo é o prejuízo financeiro que a gente teve ano passado, em 2017, chegando à casa dos 22 milhões de dólares de prejuízo. E se você considerar ainda que a maioria das vítimas não faz a denúncia, não dá queixa daquele crime, ou por vergonha, ou por medo, esse número é muito maior. E de quais crimes estamos falando? Os especialistas chamam a atenção para os mais comuns, delitos que atingem o bolso e o coração. O tipo mais comum de vítima que nós vemos na delegacia é aquela vítima descuidada. E muitas vezes solitária, gananciosa e também que desconhece as ferramentas digitais. O que nos chama muita atenção e que ocorre com frequência, e chegam muitos casos desse tipo lá na delegacia, são dos love scammers. Eu acho que algumas pessoas já devem ter visto na televisão. São os golpistas que procuram mulheres solitárias e exploram essa vulnerabilidade delas. Eles criam perfis falsos de homens entre 40 e 50 anos, que sejam divorciados ou com filhos ou viúvos, e eles conseguem atrair a confiança dessas mulheres. Nós tivemos um caso lá de uma mulher que pagou cerca de 200 mil reais. Ela acreditou que aquela pessoa realmente existia, que ela tinha um relacionamento amoroso com aquela pessoa e acabou fazendo o pagamento de 200 mil reais para essa pessoa. Nós temos também os crimes de extorsão. E, geralmente, esses crimes acontecem da seguinte forma: o criminoso obtém da vítima imagens e vídeos íntimos e essa pessoa, de alguma forma, ou ele consegue adicionar essa pessoa na rede social, ou ele invade o computador dessa pessoa e consegue essas imagens e começa a ameaçá-la, solicitando que ela pague uma determinada quantia. A pressão é tão grande sobre ela que nós tivemos um caso que uma pessoa cometeu suicídio depois de tanta pressão. Temos ainda a modalidade de crime de extorsão denominada ransomware, que é um código malicioso que sequestra os dados dos indivíduos e eles podem ou codificar esses dados, criptografar esses dados, ou impedir o acesso da pessoa àqueles dados. E aí o criminoso solicita o pagamento de uma quantia em bitcoins e geralmente esse pagamento é feito em bitcoins e esse tipo de crime vitima principalmente pessoas jurídicas, cujo banco de dados contém informações sobre clientes, funcionários e projetos. Nós temos também, com muita frequência, os crimes contra a honra, já que a internet se demonstrou um terreno vasto para o cometimento de crimes dessa natureza, porque muitas pessoas acreditam que não serão descobertas. Destacam-se nesses crimes alguns casos em que as pessoas querem se vingar de antigos relacionamentos e espalham imagens e vídeos íntimos dessas pessoas. E também os casos das injúrias raciais, que são grupos de Facebook ou no Twitter que se organizam de fazer ataques a determinadas pessoas, geralmente pessoas famosas. É muito frequente também na delegacia os crimes de furto mediante fraude, principalmente com o modus operandi de envio de phishings por meio de WhatsApp e de SMS. A pessoa recebe aquela mensagem, acaba clicando num link e aquele link infecta o sistema operacional do aparelho dela ou do computador dela, e quando ela tenta acessar a sua conta do banco, é aberta uma página falsa na qual ela digita a sua senha e aí o criminoso acaba obtendo aquela senha da pessoa e todas as suas credenciais e entra em sua conta e consegue realizar diversas transações bancárias, como empréstimos, transferências e etc. Então, esse ano, por exemplo, no início, a gente teve vários golpes de WhatsApp envolvendo falsas vagas de emprego, onde o usuário recebia um link de uma suposta vaga de emprego, mas para se candidatar ou para garantir a sua vaga, ele teria que primeiramente compartilhar aquele link, aquela suposta vaga, com 10 pessoas ou com 5 grupos. E aí o que acontece? De um dia para outro você tem milhões de acessos em um golpe. E essa foi a grande sacada do hacker brasileiro, que passou inclusive a exportar, a vender esse kit de ataque para outros países. Um outro número preocupante que a gente percebeu, quando a gente fala de mensagem de SMS, muito comum no Brasil, uma em cada 20 mensagens SMS é um link para uma página falsa de banco. Algo também importante e muito peculiar do Brasil é a parte contextual. O hacker brasileiro, além de ser muito criativo, ele é muito contextual. Ele vai sempre aproveitar algo que está em alta naquele momento. A gente teve um caso recente agora, Dia dos Namorados, que prometia um kit de uma empresa famosa de perfume, mas para poder receber o kit, ela teria que primeiro compartilhar com 5 grupos, além de fornecer seus dados pessoais.
E somente em 2 dias a gente atingiu uma marca de 2 milhões de bloqueios. O pessimismo é de lembrar que em 2002, tem notícia da Folha Online, do dia 19 de novembro de 2002, dizendo que o Brasil lidera o ranking mundial de cibercrimes. Em 2002. Já estava estruturado em 2002, não era uma novidade. Os crimes pela internet exigem cada vez mais investigação especializada. A legislação vai se adaptando aos novos tempos, mas acompanhe. Onde há sociedade, há crime. Crime é um fato social. E se existe crime na internet é porque a internet ela é, sobretudo, uma rede de socialização. Ela é um espaço de socialização, é um espaço onde a sociedade manifesta as suas angústias, as suas aspirações, as suas ideias, as suas propostas. É uma grande praça pública. Que todos nos comportemos na internet da mesma forma como nos comportamos na vida real, tendo cuidado com os nossos dados, tendo cuidado com as informações que repassamos às outras pessoas. Quando o indivíduo ingressa na internet, ele deve ter a consciência de que, ao mesmo tempo, ele é uma vítima em potencial e, até numa conversa com os colegas aqui, ele também é um criminoso em potencial. Então, é necessário se criar uma conscientização de que deve haver um comportamento e até regras de etiqueta na internet, o que tornaria a vida mais harmoniosa e segura para todos os usuários. É necessário que as delegacias especializadas sejam realmente criadas e que os policiais sejam qualificados para o atendimento desse tipo de crime e para a investigação desse tipo de crime, porque é uma investigação muito especializada, totalmente diferente da investigação convencional. O brasileiro talvez seja uma das nações que mais bem utiliza tecnologia. Todo mundo aqui consegue instalar um aplicativo, todo mundo consome internet de forma efusiva. Só que, apesar de toda essa facilidade de acesso, nós não temos dimensão de responsabilidade, não sabemos as consequências e não refletimos de forma crítica sobre as consequências do uso das tecnologias. E isso impede e dificulta muito o trabalho das polícias, da polícia judiciária, das forças policiais responsáveis por investigação. Por quê? Porque boa parte da comprovação do crime, que todo crime tem que ser comprovado, esse é o nosso sistema legal, nosso sistema constitucional. Primeiro tem que haver a previsão legal, como o Renan mencionou, é preciso que haja uma lei prevendo aquela conduta como crime, é o primeiro elemento. E o segundo elemento é preciso que haja prova, você precisa comprovar a prática criminosa, comprovar a autoria da prática criminosa. E isso muitas vezes é dificultado, se não completamente impossibilitado, porque as vítimas não têm noção de como preservar a prova. Muitas violências que são cometidas através de tecnologia hoje não são sequer crime, que você só pode ter uma conduta criminosa se houver a previsão na lei de que aquilo é crime, com todos os elementos que existem. Como foi dito aqui, a Lei Carolina Dickmann é uma lei de baixíssima utilidade, porque são tantos elementos para classificar o crime que você raramente consegue um enquadramento legal adequado para processar. Então, você tem dificuldades de todos os aspectos. Como eu falei, vingança pornográfica não é crime. Stalking não é crime. O cyberbullying não é crime, fake news também, em grande dimensão, não é uma atividade criminosa, em grande dimensão. Isso são dificuldades, porque o Estado não corresponde a essa estruturação, que ela é não só de políticas públicas, mas também de instrumentos legais. Estamos cada vez mais envolvidos com tecnologia e cada vez menos protegidos dela. Essa é que é a verdade. E é frustrante, senador, é frustrante você ver uma vítima de uma violência cometida através da internet e você ver uma sentença judicial de arquivamento daquele procedimento. Por que arquivamento? Porque não há crime. Não há crime porque não há lei. Educação digital sim, mas com correspondência de políticas públicas e de instrumentalização. E aí a responsabilidade do Congresso Nacional e desta Casa é cada vez maior. Vocês já ouviram falar em desordem informacional? Pois é, uma novidade. Nada disso. Mais do que nunca, somos consumidores das chamadas fake news. É o nosso debate agora. A gente não deve criminalizar fake news, criar um tipo para dizer fake news é crime, porque a gente já tem o suficiente no nosso Código Penal, mais do que o suficiente.
A gente tem tipos penais que, eventualmente, são desconhecidos por parte dos profissionais na aplicação para a internet. A gente tem que revisitar o conceito, como bem coloca o senador no requerimento, de injúria, calúnia, difamação, o que é, o que não é. Não é uma novidade que notícia falsa influencia no processo eleitoral. Quem morou em município de interior sabe como é feita a disputa pelo político detentor do canal de TV, do jornal, do alto-falante. Fake news não é novidade. No YouTube, no Facebook, no Instagram, você tem horas de vídeo por minuto. A gente pode resolver isso, é só matar a internet. Você coloca um editor que vai ler tudo o que acontece antes de permitir a comunicação. Isso tem um nome também que é proibido na nossa Constituição, chama censura. E não é nada novo. Que é o problema central, ameaçar a liberdade de expressão. A gente tem que ter mais dados empíricos para eu saber onde que a delegada não consegue atuar por falta de lei. Tem que ter dados. A delegada não vai conseguir fazer estatística do trabalho dela, senão ela não faz o trabalho dela. Tem que ter produção de dados para a gente tratar de fake news, de tráfico, de venda de arma, de tudo com base na realidade. É um compromisso com a democracia que a gente não gere fake news para combater fake news. Um caso recente, por exemplo, foi uma fake news dizendo que a vacina da febre amarela poderia causar gravidez. Então, é algo praticamente impossível e teve 5 milhões de bloqueios em uma semana. Então, a população consome esse tipo de conteúdo. Por mais fora da realidade que ele seja, a população acaba consumindo. Mas isso tudo só é válido para as notícias falsas que têm como objetivo o ganho financeiro, que esse é um grande grupo. Por outro lado, a gente tem um segundo grupo de notícias falsas que tem como principal objetivo a manipulação da opinião pública. E é aí que mora realmente o perigo. A gente viu que somente 3% das pessoas que passam fake news ou golpes de WhatsApp abrem aquele conteúdo e leem o que está escrito antes de compartilhar. E aí você pensa, caramba, 3 em cada 100 pessoas somente abrem aquele conteúdo de notícia falsa e lê o que está escrito. A grande maioria, 97%, repassa aquela notícia falsa para frente sem sequer ler aquele conteúdo. E aí a gente percebeu o quanto que é importante a conscientização, o trabalho cultural em cima disso, para checar aquele conteúdo. Desordem informacional. Esse é o conceito mais aceito na academia e na comunidade internacional para enquadrar esse debate, esse fenômeno, né, que se batizou chamar de fake news, desinformação online, questões aí que envolvem vários outros temas, como conteúdos fabricados, né, boatos e etc. e tal. Existe conteúdo manipulado, existe conteúdo fabricado, existe conteúdo que é retirado do contexto e colocado em outro contexto, existe conexões falsas, existem conteúdos não verdadeiros e assim por diante. Então, existe uma complexidade aí que precisa ser levada em consideração. Apenas para destacar que numa recente pesquisa da BBC, o Brasil foi apontado como o país mais preocupado, né, com o fenômeno da desinformação online, ou vulgarmente chamado de fake news. Sobre a questão do fake news e, digamos, precisamente a nossa história é muito pesada sobre essas matérias e há, digamos, uma linha muito ténue, às vezes, entre a autorização prévia. A título de exemplo, durante muitos anos, essa entidade que fazia a censura em Portugal chamava-se Exame Prévio. E, portanto, uma vez mais, são áreas muito... E é muito mais, do nosso ponto de vista, é muito mais importante capacitar a sociedade civil, os atores, jornalistas, grupos de cidadãos para, de facto, ter uma ação imediata sobre essas matérias e evitar isso. Eu sei que isso não é uma resposta universal, mas tenho muito receio do Ministério da Verdade. Um evento como esse só passa uma certeza, é de que estamos cheios de dúvidas. Nós não temos o mapa de como enfrentar os próximos anos, talvez décadas. Como manter uma democracia que não censure e que não deixe que as notícias saiam sem compromisso com a verdade. Não sabemos como fazer isso. Não sabemos de onde saem as notícias, não sabemos nem como identificar com clareza quais são os autores
eu creio que caminhamos talvez para algo mais além dos fake news, fakes realities. Até as realidades vão ser falsificadas. O mundo, Dr. Carlos, está virando um grande teatro. E é difícil quem não quer ser artista, quem quer ser de fato político, quem quer ser um agente das transformações no mundo real. Educação como prevenção contra crimes cibernéticos, cidadãos preparados. A qualificação de crianças e adultos para lidar com a tecnologia de hoje e do futuro. Eu não sei se vocês sabem, mas o brasileiro é um dos povos que menos se preocupa com os dados pessoais. Então é muito comum no Brasil postar suas rotinas diárias em uma rede social, postar dados confidenciais em redes sociais. O brasileiro ainda não tem a consciência de que aquilo é perigoso, aquela exposição em excesso é perigosa e que o hacker pode aproveitar todos esses detalhes para comercializar, pode roubar a identidade dele. É um tipo de crime que tem crescido muito no Brasil, roubo de identidade, o que a gente chama de scammers, que são os perfis falsos em redes sociais. E, principalmente, as delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Também tem feito um trabalho muito bom em cima disso e contribuído bastante. Outra coisa muito importante, proteção em tempo real. Identificou algo novo, identificou um ataque novo, um padrão novo, tem que ter uma rede de comunicação, de divulgação, para levar essa informação muito rápida a outras empresas, ao governo, à sociedade, para que eles possam proteger dos cybercriminosos. Afinal, eles crescem de forma muito rápida e a gente tem que acompanhar isso para segurar esses ataques. E o principal deles, e o que eu acredito pessoalmente que é o mais importante, é envolver as crianças e adolescentes nesse processo, porque hoje a conectividade ela acontece cada vez mais cedo. Nós criamos, lá em 2005, um canal de denúncias. Nós recebemos, senador, denúncias anônimas referentes a todos aqueles crimes e violações dos direitos humanos. Casos que vão desde abuso e exploração sexual de crianças pela internet, racismo, xenofobia, homofobia, neonazismo, intolerância religiosa, tráfico de pessoas e, mais recentemente, violência e discriminação contra mulheres. E nós atuamos em parceria com as empresas privadas, sobretudo as empresas de internet, mas também algumas empresas de telecomunicações, para detectar esses conteúdos ilícitos, removê-los e preservar as provas para que o Ministério Público e a Polícia Federal possam investigar e identificar a autoria e responsabilizar esses criminosos na forma da lei. E chamamos a atenção para o perigo, né, de se enveredar pela abordagem criminal. E aí me preocupa muito, senador, porque dos 20 projetos de lei apresentados no Congresso Nacional, a grande maioria procuram seguir por essa linha de criminalizar, né, a veiculação ou criminalizar o compartilhamento de conteúdos fraudulentos. Então, aqui um exemplo concreto do que é feito pela rede pública de TV norte-americana em relação à educação de crianças e adolescentes para media literacy, ou seja, para educação de mídia, né? É um exemplo, por exemplo, do que poderia ser feita, por exemplo, pela TV Senado, que é uma TV pública e que poderia desenvolver campanhas similares e outras TVs públicas no Brasil. E se nós podemos imaginar que as pessoas com uma educação mais aprofundada são capazes de distinguir e identificar isto como sendo um mecanismo claramente fraudulento, quando nós falamos em 200 milhões de utilizadores de smartphones ou de telefones portáteis, telefones móveis no Brasil, eu não estou seguro que todas as pessoas serão capazes de fazer essa distinção. Da mesma forma que, mesmo na Europa, esse problema também se coloca e a educação média das pessoas, quase toda a gente tem o nível secundário. E, portanto, isto é um desafio que se coloca para nós desenvolvermos uma sociedade inclusiva e responsável na utilização da internet e naquilo que é a cidadania digital. É necessário, senador, que a gente hoje ensine as crianças a ler, escrever, interpretar, a fazer conta, mas também a mexer no computador, a mexer no celular. Não vejo capacitação de professores para educar as nossas crianças e os nossos adolescentes de forma que eles construam o nosso futuro, que eles se vejam alfabetizados, autônomos, detentores, emancipados para a internet. A gente tem que pensar também em quem já está atuando. Na questão da atualização dos profissionais.
Estou pensando aqui em juízes. Quantas decisões catastróficas a gente vê de juízes, bem intencionados, inclusive, mas que apresentam decisões completamente desconexas do que a internet precisa. Mas o que não pode acontecer é um cliente contratar um advogado para defender ele online e o advogado não tem a menor ideia de como fazer isso, ou faz tudo errado. E aí o que a gente vai ver muito são clientes que perdem o seu direito porque o advogado atuou mal. E o cliente não tem condição de avaliar o advogado. Um professor de direito civil tem que saber português. O professor de direito civil hoje não tem que saber diferenciar e-mail de web, de deep web, de mensageiro, de peer-to-peer, Instagram, de Snap. Tem que saber. Talvez o Senado, por meio do Instituto Legislativo Brasileiro, que é uma escola de governo, junto com as outras 20 escolas de governos, pudesse empreender algum tipo de atuação, inclusive junto ao Poder Judiciário, para poder realizar essa atualização de profissionais. A necessidade de qualificação dos servidores públicos, dos agentes e delegados e dos operadores do direito, como também estruturas de investigação, ferramentas tecnológicas capazes de investigar, capazes de fazer uma auditoria adequada, uma perícia adequada num dispositivo informático, num celular ou num computador. Há delegacias, especialmente de cidades do interior, que não têm sequer profissionais que tenham a menor condição de compreender a tecnologia. Não conseguem entender como funciona, quiçá efetivar a investigação policial. Porque a magnitude que a internet vive hoje não é possível mais controlar. E justamente a proposta da internet é essa falta de controle. E a gente acredita realmente que as pessoas, através da educação, da conscientização, elas têm capacidade de discernir o que é verdadeiro, o que é verídico, o que é falso, prejudicial, e aí sim ela tomar essa decisão. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pelo endereço senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.